de analisar os extratos do paciente para avaliar a terapia, ele também tem o contexto de minimizar o risco de produção de um extrato não levando em consideração preceitos farmacêuticos, né? Então, minimizar o risco dessa produção, por exemplo, adotar medidas de higiene adequada para a produção de medicamento, ajudar no que é de nosso conhecimento como uma faculdade de farmácia. Então, nesse sentido, a Abra Cannabis vem fazendo extratos, né, com pacientes, nesse contexto, e a gente vem analisando fora do protocolo, né? Como que eu falo fora do protocolo? A associação está aqui, é uma parceira oficial, leva o extrato e fala, olha, tem tanto, não descarboxilou, por exemplo. Eu vou deixar para perguntas, tá? Vamos ficar explicando mais de química agora. Mas, por exemplo, olha, isso daí precisa ainda de um processo a mais, não tá? E a gente tem visto que a cada dia melhora essas condições em teores de canabinoides, está melhorando a produção. Então, isso é o que a gente tem para falar até o momento. Embora tenha melhorado essa produção, a gente vê que ainda está muito diferente dos produtos importados, né? Então, o que eu tenho a dizer de resultado até agora, para fechar nos 20 minutos? É que os produtos importados, eles têm um perfil de cânhamo. O que é cânhamo? Que é chamado nos Estados Unidos de hemp. O cânhamo é uma planta com alto teor de CBD, de canabidiol, e baixo de THC. Eles adotam que suplemento alimentar, lembrando que todos esses produtos são suplementos alimentares, não tem um sequer que é produto farmacêutico, eu estou falando dos extratos oleosos, né? Porque a gente tem um medicamento chamado Sativex, que foi registrado aqui no Brasil em 2017, em fevereiro, que é o nome Mevatil, mas que é uma solução hidroalcoólica de cannabis, que tem 27 miligramas de THC para 25 miligramas de CBD. Por essa proporção, né, por ser um extrato hidroalcoólico, a proporção, na nota técnica foi definido que não é indicado para epilepsia e nem para menores de 18 anos. Então, as crianças que têm epilepsia continuam na situação de usar suplemento alimentar ou artesanal. Pois bem, o suplemento alimentar, para ser um suplemento alimentar, é exigido que ele tenha um teor de THC menor ou igual a 0,3%. Né? E todas as extratos artesanais que a gente analisou até agora, exceto um extrato que é feito de uma variedade chamada Harley Sul, que foi a única com perfil de cânhamo que a gente teve acesso até o momento, o resto tudo é perfil de plantas que em inglês eles chamam de marihuana e não de hemp. O que é a marihuana? É aquelas com teor mais alto de THC, que não pode registrar como suplemento alimentar, né? Então isso é o que a gente tem visto. Os importados têm teores de CBD a partir de 15, mais ou menos, miligramas e vai até 300 miligramas. E os artesanais ricos em CBD, no caso da Harley Sul, o máximo que se chegou até agora foi 8 miligramas por ml. Então precisa, esses 8, 7 pontos, alguma coisa, foi o que a gente fez no laboratório por extração alcoólica, né? Os feitos ainda, né, em ambiente de paciente, associação, está chegando a 5, 6 miligramas. Então, para chegar um produto, né, comercial importado lá de 100, 200, 300 miligramas, precisa melhorar muito o processo de extração, de produção. Então, por que é um tema polêmico? Porque tem gente que ouve isso e fala assim, está defendendo importado, né? A universidade analítica, ela tem o papel de fazer a analítica, né? Não pode ter medo do resultado. O resultado, ele não pode ser usado para falar é bom, ruim, funciona ou não funciona. Agora, ele serve para nortear o quê? Se eu estou querendo que o produto A seja compatível com o B e o B tem mais, e o A tem muito pouco, eu vou trabalhar quimicamente para fazer com que A seja compatível com B, tá? Então eu acho que a gente está nesse ponto, e algo que eu identifiquei no projeto é que a gente não tem
No Brasil, não vou falar no Brasil, para não analisar o Brasil inteiro, desculpe, é a mania de grandeza. A gente não tem, até o momento que foi analisado na UFRJ, não tem cânhamo. O que a gente tem é uma grande variedade do que nos Estados Unidos chama marihuana. A gente não tem hemp, né? E aí, o porquê disso já é outra discussão. Mas o fato é que a gente não tem. E que para o medicinal, hoje, ter essa matéria-prima para quem quer extrato de alto CBD, porque lembrando que o THC também é farmacológico, né? É utilizado, tem o duronabinol registrado lá fora para controle da espasticidade, não, desculpa, a espasticidade, esclerose múltipla é o Sativex, que é a mistura, mas controle de náuseas e vômitos para quem está em tratamento de quimioterapia, como anti-anoréxico, né, para aumentar o apetite para quem está com quimioterapia ou com HIV, enfim. A gente tem esse fármaco à base de THC. Então, hoje eu vejo que para desenvolver medicamentos à base de THC, a gente tem um grande potencial no país. Agora, desenvolver medicamentos à base, ricos em CBD, a gente tem essa fragilidade no país que precisa melhorar. É isso. Bom dia, quero agradecer ao Fred pelo convite, agradecer a todos que vieram também, à Universidade por abrir o espaço para a discussão de um tema tão polêmico, né? Tão polêmico de discutir na universidade, polêmico de fazer ciência também, né? Nessa mesa a gente vai discutir a ciência, né? A maconha e a ciência no Brasil. Eu acho importante falar de dificuldades de produzir conhecimento a partir dessa planta, né? Eu sou biólogo, formado pela Universidade de Santa Úrsula, e durante a época de estudante eu já tinha um interesse de estudar o tema a maconha, a cannabis medicinal, né? Isso era 2000, entrei na faculdade em 99, me formei em 2003, e nesse tempo era impossível se falar disso, né? Falar de maconha na universidade, qualquer coisa, não se passava aqui, naquela época pré-internet, praticamente, o conhecimento ainda não chegava aqui em nenhum. Se você pensar que a cultura canábica brasileira é mais antiga que a cultura canábica europeia, né? Que na década de 80, 70, os europeus praticamente não conheciam a maconha em forma de flor, de planta. Eles só conheciam a maconha na forma de haxixe, né? Que era produzida no Marrocos, feita uma extração a seco dos canabinoides, né? Dos tricomas glandulares da planta. E esses tricomas eram secos no sol, sendo oxidados, né? Degradados os canabinoides, né? O THC, o THCA, o CBD, tudo sendo degradado para outras formas de canabinoides, isso transformado numa massa preta, né? Dependendo da qualidade, né? A forma de extração varia o processo, mas são 3 extrações seguidas, né? A primeira extração é a primeira qualidade, a segunda extração é a segunda e a terceira qualidade, né? E esse produto cultural do Marrocos era exportado para a Europa, né? E esse era o conhecimento do povo, da população europeia sobre a maconha, era em forma de haxixe. Então, os europeus viajavam para o Brasil, para a América do Sul, para conhecer, fumar maconha, conhecer a maconha na forma da planta e de forma medicinal também, né? Porque os nossos povos, o povo brasileiro, os quilombolas, os indígenas, até os caboclos, a mistura de europeu com os seus povos nativos e escravizados que vieram para cá da África, já usavam a maconha como medicamento, com diversos fins, né? E isso era de uma forma empírica que estava se desenvolvendo no Brasil, de uma forma empírica, né? Até a década de 20, né, era legal. Então tinha produtos na farmácia brasileira e na farmácia mundial à base de maconha, né? E, então veio a proibição e teve essa lacuna inteira, né? E eu nasci na época da proibição e fui estudar biologia a fim de estudar maconha. Entrei na faculdade de biologia a fim de estudar maconha. Mas não tinha a chance de estudar porque é uma planta ilegal, criminalizada, tanto na esfera criminal como na esfera cultural, né? Que essa criminalização dessa planta é uma criminalização ampla, né? Tanto da forma para criminalizar a pobreza, o certo de pôr uma etnia,
uma classe social, né? E também por interesses econômicos de outro, porque se você pensar, a maconha é a principal cultura agrícola do mundo, né? Porque tem diversos fins, que nem bombril, né? Mil utilidades, serve de medicamento para epilepsia, mas serve para fazer vela de barco, serve para fazer uma camisa, serve para fazer combustível. Então tem diversos fins, né? Então a ciência, né, o conhecimento, né, você podendo estudar, você consegue chegar a esses fins, a esses produtos que vão ajudar a sociedade, o ser humano no seu desenvolvimento. Então com esse problema da proibição, né, eu não tive a capacidade de estudar maconha na faculdade, né? Fui fazer um estágio na UFRJ, né, estudando outras plantas, mas a fim de aprender as técnicas que eu poderia estar aplicando nesse outro vegetal, né? Eu trabalho com um laboratório de biotecnologia vegetal, onde eu fui estudar cultura de tecido. Como eu ia fazer a cultura de tecido, né? Como eu vou fazer multiplicação de uma planta a partir do meristema, do célula do meristema, né? Como eu vou multiplicar uma planta para, tipo, vou ter uma planta Haraditsu, né? Que é uma planta que a gente está consagrada aqui na Abra Cannabis, com vários cultivadores no Brasil. Como a gente pode multiplicar essa planta e manter ela idêntica em um grande número, né? Então, a micropropagação vegetal, né? A partir de tecido, a gente faz isso. Então, eu tive que estudar a partir de outras plantas, né? Em projetos conservacionistas, plantas em período de extinção, mas a fim de, no futuro, se um dia eu pudesse estudar, poder aplicar esse conhecimento. Né? Passou esse tempo todo, eu não tive a oportunidade de continuar o estudo, né, aprofundado, então não fui para o mestrado porque eu não podia estudar exatamente o que eu queria. Né? E hoje eu acho super interessante, né, eu como ativista também, falar um pouco da ativismo nisso, né, eu participo da Marcha da Maconha desde a primeira marcha, né, quando eu estava na faculdade, eu ajudei a organizar a primeira Marcha da Maconha do Brasil, e por acaso, no dia seguinte, eu saí na capa dos jornais. Né? E quando eu cheguei na faculdade, o reitor da minha faculdade chegou: "Ei, garotinho, que bonita, hein? Você é o líder da Marcha da Maconha, papapá." A Black Friday do Mercado Livre chegou. Aproveite! Para vocês como usar o site Restream. Salve, salve pessoal do canal, aqui é o Arnaldo DK. Nesse vídeo quero mostrar para vocês como usar o site Restream. Depois a gente teve a auto-organização, a autogestão da marcha e foi evoluindo, né? A Marcha da Maconha foi levando essa pauta para a sociedade, né? A princípio a gente era reprimido pela polícia, a gente tinha diversos problemas e hoje em dia continuamos com diversos problemas na Marcha da Maconha, mas tivemos vários ganhos nesse tempo, né? E podemos dizer que nesses últimos 3 anos a gente evoluiu muito, né? Porque hoje a gente pode... O que consiste o Restream? O Restream é uma opção que nós temos Tem a Cannabis, né? Surgiu de fazer transmissão em um canal no Twitch e um canal no YouTube. Então a gente pode fazer transmissão nesses 3 canais ao mesmo tempo. Dailymotion, enfim, você pode adicionar todos esses canais aqui, configurar. Através do PC, eu instalou o OBS, vou colocar o link do OBS na descrição do vídeo. Você instala o OBS no seu Windows, OBS, que é gratuito, configurar. Através do PC, eu estou usando o aplicativo OBS, que é gratuito, então você vai clicar aqui no instalou o OBS, vou colocar o link do OBS na descrição do vídeo. Você instala o OBS no seu Windows, no seu PC, vai aqui em configurações, aqui a opção Stream, e o OBS é um dos poucos aplicativos de stream gratuitos disponíveis no mercado que tem a opção do Restream. Além das outras opções Twitch, YouTube, Vim, as mais comuns, Facebook, ele tem a opção Restream. Então você vai selecionar a opção Restream e vai copiar a key gerada pelo site do Restream, né? Essa string key aqui, você vai copiar ela e colar. Os canais aqui é só clicar em ADD Channel, você vai todos em ON, né? Key do azul aqui, a key gerada no site. No caso do meu YouTube aqui, ó, eu cliquei aqui embaixo, o nome ou o canal do YouTube aqui, ele vai pedir uns 3 canais aqui, os meus. Vou iniciar
da felicidade ao vivo, ao mesmo tempo, as 3 transmissões. Ele está conectando, ó, pelo site do Restream. Não precisa do YouTube e o BIM agora. Vamos aguardar aqui, atualizar aqui o Twitch. Eu já tô online no BIM. Você não precisa estar do Restream aberto para fazer isso, do OBS, que é um programa gratuito. Os 3 canais estão conectados. E a tecnologia e o conhecimento, porque o conhecimento, como eu falei, se tivesse gerando divisas, e a gente vive numa sociedade... Demora um pouquinho. 3 pessoas no BIM. Então é fácil de configurar o Restream, não tem mistério. Passo para vocês aqui, eu vou tirar o meu canal do BIM. Eu vou adicionar os meus canais de novo. Vamos lá. Vamos supor, né? Você vai se cadastrar. E eles não podem. Então, nosso desenvolvimento está totalmente estagnado pela proibição. Né? Então, acho que é necessário assim, a ciência, né, os cientistas, os médicos também, né, estava conversando com o doutor Ricardo ali, né, a questão do... Muitos médicos, eu tenho um problema, ano passado eu tive desenvolvido uma doença autoimune, né? Então agora eu sou paciente também, eu tenho artrite reativa, que é um processo que o corpo mesmo não reconhece as articulações e gera inflamações. Né? De um dia para o outro eu me senti velho, não consegui subir uma escada, não consegui me agachar, né? E tive que me tratar com corticoide, fiquei quase 1 ano tratando com cortisona. E é um tratamento muito pesado. Funciona, né? Quando você para de usar, volta tudo de novo. Você não está parando o processo inflamatório real. Mas o CBD e o THC agem como anti-inflamatórios. E outros canabinoides também, né? Quando a gente fala assim, CBD e THC, porque são os canabinoides conhecidos. Mas os medicamentos não se trabalham isoladamente, só o CBD, só o THC. Tem ação isolada. Mas a ação conjunta de todos os canabinoides, dos fitocannabinoides e dos terpenos, nessa composição, ajuda muito. Tanto que na questão da Virgínia, no laboratório lá, quando fez a análise dos óleos, né, muita gente ficou questionando, essa tem 30%, tem 3%, 30%, então, mas no teste empírico das mães com as filhas, o óleo, até com o menor abaixo de canabinoides, estava funcionando muito bem. E às vezes pegava um curto lá recortado e não funcionava. Então, a questão do teor do canabinoide é mais forte. Não é questão de força, de maior quantidade de canabinoides que vai fazer funcionar, mas sim o equilíbrio entre os canabinoides, as proporções diferentes, cada canabinoide vai agir de forma diferente no seu corpo. Então, isso é pesquisa, isso é ciência. Se a gente não pode pesquisar, a gente não gera isso, não gera conhecimento, não conseguimos avançar e produzir nada. Né? Então, a minha fala sempre veio para mostrar para vocês assim, né, como um estudante, né, sempre vai ser estudante, né, que a gente não para de aprender na vida, podemos ser professor, mas todo professor vai estar tendo outro professor estudando, sempre, e aprendendo com a vida e com a natureza também. Então, essa estagnação da proibição gera assim, um problema muito grande para a ciência brasileira, para a questão econômica e o desenvolvimento geral da nação. E a soberania nacional, né? A gente fica dependendo de importação, dependendo do conhecimento alheio, dependendo essas práticas. Não dá para fazer análise de contaminação por agrotóxico? Você chegou a fazer? Não, todo mundo, né, aqui, tá gravando. Tá gravando. Eu vi. É isso que eu falei no começo do controle de qualidade. A gente ainda não faz agrotóxico nem micotoxinas, por exemplo. Terpenos também não. A gente recentemente adquiriu um CGMF. Um CGMF e vamos desenvolver método, mas demora bastante. Mas tem todos esses outros parâmetros. Então, quando a gente fala de medicamento, a gente tem que estar muito preocupado com a questão de agrotóxico, né? E mesmo você sendo cientista, hoje em dia, a gente está conversando de fora com ele, a gente não tem acesso com a nossa amiga Ingrid também, que é agrônoma, a gente está
acesso à informação, a papers sobre pesquisa sobre cannabis, é muito difícil você conseguir. Quem está desenvolvendo esses conhecimentos, às vezes ainda guarda o conhecimento, a fim de patentear esse conhecimento para você não perder o conhecimento, o trabalho todo que foi feito. Então, até a procura de conhecimento já feito, né, por outros pesquisadores, é difícil o acesso. Então, em um desses papers que consegui ter acesso, eu estava vendo que um laboratório de um trabalho tipo que a Virginia está fazendo aqui na FRJ, que no Rio de Janeiro estão fazendo lá também nos Estados Unidos, que ela fizeram uma análise de agrotóxicos nos óleos vendidos como complemento alimentar. E tipo, uns 60% desses tiveram traços de agrotóxico, né? Então, assim, você está tratando uma pessoa que já tem uma saúde vulnerável, que está entrando com agrotóxico junto com o medicamento. Mas isso daí é uma coisa que era a questão. Mas assim, a gente tem que. Às vezes você tem um dado analítico, um dado científico, mas é a questão. Eu sempre falei isso no projeto, né? Não adianta, a gente vai fazer para quê e como vai interpretar esse resultado. Porque o fato de ter traço em qualquer coisa, em água, por exemplo, isso não é a questão. A questão é o limite de máximo de resíduo, né? Então, é qual a concentração. Então, daí a gente pega, por exemplo, o Estado fala, nossa, tinha chumbo, que horror. Mas tinha quanto? A gente tem os padrões de potabilidade de água, que você pode ter chumbo, você pode ter mercúrio, você pode ter cádmio, você pode ter radiação, você pode ter tudo, inclusive agrotóxicos. Organoclorado. Quanto tempo a gente não foi exposto? Todo mundo aqui tem organoclorado. Na década de 70, 80, para controlar, né, a malária, era ter, busca no Google os carrinhos da Fiocruz, né, que jogavam organoclorado nas ruas, nas pessoas, assim, para controlar. É risco, toxicologia, é risco-benefício, né? Chumbo, tetretila na gasolina, como antidetonante, foi adicionado até a década de 80, né? Então todo mundo já nasce com chumbo. Então essa questão da análise também às vezes sai essa notícia, né? Aí tinha traço de agrotóxico, tinha traço de metal. Só que não é tão simples assim. Pode ter, mas a questão é quanto tem e o que a gente vai interpretar disso. Então, isso foi muito interessante que a Virginia falou. Tem traços, mas como a gente está falando em medicamento, estamos falando em agricultura orgânica, né, que é o protocolo de fazer um medicamento à base de cannabis, é a agricultura orgânica. Né? Quando você trabalha na agricultura orgânica, qualquer certificadora de orgânico mesmo não vão aceitar traços de qual agrotóxico for, porque tem toda a regulamentação dos fitoterápicos, a regulamentação das fitoterápicos e todas as práticas agrícolas. Né? Então, isso demonstra também que nos Estados Unidos, essa indústria toda estão usando veneno em muitos complementos alimentares, né, sem pensar no usuário final. E só com a ciência e com a medição, né, regulamentação, a gente pode evitar isso, né, porque a gente está engatinhando no processo. E se a gente não tomar cuidado com isso, imagina, avança isso, começa a indústria começar a fabricar. Então vamos fabricar em grande escala no Brasil, no modelo monocultura, e vamos usar glifosato, plantio direto usando herbicida. Então a gente tem que estar pensando, né, de como a gente vai construir essa ciência, como a gente vai construir todo esse protocolo de produção, fabricação e análise para a gente chegar a um produto final de alta qualidade e até melhor do que o importado, né, sem os interesses todos econômicos. Né, que assim, eu acho que a gente pensa igual aqui e a gente pensa que o avanço da ciência e da produção de cannabis medicinal, a gente tem que entrar junto em parceria com os pequenos agricultores, porque senão vira um monopólio da grande indústria e todo mundo que foi marginalizado e sofreu com a guerra às drogas vai estar sendo segundamente penalizado pelo sistema. E quem vai ganhar os louros do sistema vai ser as grandes empresas. Então, todo esse processo de criação de ciência, a gente tem que estar pensando na ciência e também na ciência social, como a gente vai desenvolver isso para frente. Né? Então, que a ciência a gente pode desenvolver a ciência
tanto social como uma ciência totalmente capitalista do capital. Então a gente tem que pensar qual modelo de ciência a gente está querendo desenvolver no Brasil para entrar no âmbito da maconha, tanto medicinal, industrial ou social. Né? Isso eu acho que não tem muito mais a complementar, a gente pode aqui no bate-bola. Agradeço a vocês todos a ter escutado e estou aqui sugerindo do Abracanado, esqueci de falar isso. Muito obrigado. Eu gostaria só de complementar, até tínhamos ditado uma ordem aqui, né? Virgínia, Sandro, Rude, eu só queria completar, que é muito interessante, temos esses aspectos. Eu gostaria primeiro abordar, complementando aqui, principalmente a parte do que a Virgínia colocou, e depois vamos emendar aqui no que o Rude colocou, que também é muito importante. E é isso mesmo, compartilhamos uma visão muito similar a respeito disso. Nesse momento, o que há de importação de óleo de cannabis, exatamente como a Virgínia colocou, com exceção do Sativex, se não me engano, não está nem classificado como fitoterápico, se não me engano. Não é como todo específico, fitoterápico não. Perfeito. Então, o que acontece? O que vem de fora, que é colocado como fitoterápico, o Food and Drug Administration americano não faz qualquer controle efetivo de suplemento alimentar. Então, sequer tem garantia, às vezes, de ser cannabis. Há registro de laboratórios sobre suplementos alimentares nos Estados Unidos que já constatou não só na parte de óleo de cannabis, mas de várias outras plantas, como ginseng, ginkgo biloba, que não existia sequer rastros da planta. Eram produtos falsificados, vendidos, que eles chamam de OTC, que é over the counter, não precisa de prescrição médica, que eram produtos simplesmente falsificados. E é isso que está sendo autorizado trazer de fora. Já a Anvisa tem uma regulação bem mais restrita a isso. Para você ter um fitoterápico, você vai ter que ter controle, você vai ter que ter estabilidade, você tem que ter um perfil, não é isso, Virgínia? Um perfil químico, cromatográfico, estabilidade, rastreabilidade da planta até o ponto que se tem a ficha agronômica de onde saiu essa planta com georreferenciamento desta. Atualmente a Anvisa, numa recente resolução, se não me engano, não sou bom de guardar detalhes de números, mas se não me engano, a RDC 104, postou lá que, não sendo orgânico, você terá que fazer teste para 234 organoclorados e organofosforados. Fará testes e tem limites mínimos, exatamente como a Virgínia colocou. O que eu tenho a colocar em relação a tudo isso? Existe uma óbvia, como o Ruth colocou, uma óbvia dificuldade de se desenvolver projetos aqui. Para a Virgínia viabilizar algum controle efetivo de todos os aspectos, ela precisa de rastreabilidade de lotes, ela precisa de rastreabilidade de plantas. A gente precisa avaliar manejo. Estamos falando em indoor, temos o controle de alguns fatores ambientais, mas mesmo o manejo de cada indivíduo na sua residência altera e se torna uma variável, tá certo? Estatística para se fazer esse controle. Então, nesse momento, a gente está falando eventualmente de home growers, que tem em torno, vamos botar aí um teto aí de 20 plantas no máximo. Acho que quem deve mais ter deve ter em torno de 20 plantas, não sei, né? E que, em termos de uma amostra, de um lote, isso em termos de plantas, isso é insignificante, não é representativo, né? Então, são vários desafios para a gente poder dar procedimento a um controle, uma estabilidade, uma rastreabilidade dessa planta. É pré-requisito você ordenar e elaborar em campo o plantio dessa planta. Pode ser indoor também, não tem problema, mas precisamos de uma amostra representativa.
Sem isso, não tem como a Virgínia fazer nada além do que ela tem feito, que é rastrear, basicamente, não é rastrear, mas eu diria identificar e quantificar cada amostra que aparece. Quando coloco controle de qualidade, na verdade é um monitoramento, né? Se a gente não passar desse passo, fica muito difícil. Temos que ter cultivos pilotos para elaborar protocolos, para elaborarmos, inclusive, nossa própria genética, para elaborarmos manejo dessa planta, porque existe, sim, muita pesquisa e desenvolvimento a respeito da planta, como o Ruth colocou, existe. Mas ela até então era um mercado totalmente privado, e diria, tão anarcocapitalista que ela andava no mundo ilegal, né? E os detentores desse conhecimento mantiveram isso como segredo. Então você não vai encontrar no Cielo, você não vai encontrar no IBIT trabalhos científicos a respeito da cannabis. Então partimos praticamente como quase 90% das plantas medicinais, além da própria cannabis, que não temos alguns indícios, mas não temos testes em loco de um mínimo para elaborar um protocolo de cultivo. Não temos, assim, a certeza da genética. Será que poderíamos? Temos variedades nacionais. Temos a Amazônia, temos a manga rosa. Será que não seria um caminho também desenvolver o nosso próprio? Né? E tudo isso está em jogo, porque tudo isso é exatamente esse ponto. A gente tem que ser realista em relação ao nosso país. Nosso país é um país que foi, em termos de escala e relações internacionais, somos um país que não estamos no centro de desenvolvimento de pesquisa e nos foi imposto a ser simplesmente consumidores, independente de que área que você fale a respeito, né? Então, há muita consideração a ser feita do agricultor familiar para ter poder, alguma independência, alguma capacidade de gerar uma renda, até a gente ter uma escala que seja viável para a parte da farmácia conseguir desenvolver um produto que seja estável, seja um produto que tenha rastreabilidade, né? E que tenha um perfil químico definido dentro de uma margem segura. Muita coisa ainda pela frente, o que não foge muito de toda a necessidade que temos com plantas medicinais em termos gerais. É só isso, eu agradeço. Obrigado, Rui. Obrigado, Virgínia. Obrigado, Denis. Vou pedir a última bola aqui para o Denis, que ele levantar uma coisa que eu achei muito interessante falar sobre isso. É a questão da genética, né? Das variedades mesmo. Como eu estou muito tempo, sou interessado nisso, eu conheço bastante sobre os bancos de sementes, o desenvolvimento dos bancos de sementes internacionais de cannabis, e toda a história dos cruzamentos, né, que foram feitos para desenvolver variedades atuais de cannabis, que são variedades famosas, como o White Widow, o White Rhino, o White Russian, e outras mil variedades que existem. Se você pegar a linha genética dessas variedades, as primeiras Landrace que foram cruzadas, tipo a White Widow, que é uma super variedade super famosa, ela tem cruzamento de genética brasileira. Entre a skunk número 1 também, né, a skunk, todo mundo conhece essas maconhas de mulher como skunk, né? Skunk nada mais é que uma variedade só de maconha, que ela ficou tão famosa que virou tipo Gillette, né? Se chama de variedade Gillette. Então, skunk virou, a variedade ficou tão famosa que virou o nome análogo a todas as maconhas tipo de cultivo indoor ou maconhas que não sejam Landrace, que são híbridos modernos, né? E como a gente tem essa história de genética de cultivo aqui, e a proibição proibiu a gente de desenvolvimento dessas novas variedades, o melhoramento das nossas próprias variedades, que era um trabalho para a Embrapa fazer, no caso, né, que é uma empresa estatal que trabalha no desenvolvimento de novos cultivares. E esse desenvolvimento todo foi feito por indústrias, né, como falou, quase um anarcocapitalismo, sem representação até do Estado, que foram fazendo esses cruzamentos. Né? Hoje em dia tem variedades ricas em CBD
por causa desses bancos de semente. Nem foi por causa da questão medicinal, assim, vamos desenvolver uma super variedade medicinal. A princípio não. Pegaram plantas que são, tipo, a maconha são 3 subvariedades, né? A cannabis índica, que é mais ou menos do clima temperado, Afeganistão, Paquistão, das montanhas, tem a cannabis sativa mesmo, que é a cannabis de área tropical, né? Que são plantas de maconha que ficam 3 metros de altura, florescimento de longo período de florescimento, resistente a calor, folha fina, pouca evapotranspiração. E já a cannabis índica é uma folha larga, lugar mais frio, florescimento mais curto, camarão maior número de tricomas glandulares, né? E tem a outra subespécie que está na Rússia, né? Que é a ruderalis, que é a planta automática. E a índica e a ruderalis têm altos teores de CBD. Altos teores não, maior que a sativa. A sativa praticamente é high THC, né, que as pessoas usam na forma social, tem paranoia, ataque cardíaco, são efeitos colaterais não muito desejados para os consumidores, né? Porque muita gente às vezes vai usar uma cannabis ou até um óleo e dá uma euforia, uma paranoia. Então isso é por falta do equilíbrio de canabinoides, né? Você tem muito THC e pouco CBD, que o CBD é o análogo que corta essa parte psicoativa, né? Então, esse desenvolvimento de novas variedades por esses bancos de semente trouxe a tipo a Highlight Sul pra gente, né? A gente chegou a partir daí. Mas a gente fica dependente deles. A gente tem nossas variedades locais no Nordeste, na Amazônia, né? E a gente não trabalha com isso. E nossas variedades locais, as plantas crioulas, Holland Reis, é muito importante para desenvolver novos cultivares. Né? Porque você não consegue, você vai desenvolver novos cultivares de um polígono. Não, você tem que pegar a base, né, para você desenvolver novos cultivares, para chegar a uma coisa interessante. Né? Esse trabalho de seleção genética, né? Não tem nada a ver com transgenia, é uma seleção genética, cruzamento direto, cruzamento cruzado. Então, até nisso a gente está atrás, a gente é dependente de cepas lá de fora. Então, por que nossos óleos brasileiros artesanais quase todos não têm CBD? Porque vieram de origem de plantas tipo de banco de semente ou de cruzamentos que não tem a gente não tem o perfil de canabinoides deles. Então a gente não consegue chegar a uma coisa interessante. Eu falei dos óleos. Eu não falei de umas resinas que a gente tem analisado, que não é o óleo diluído, né? Num veículo, né? Que é o óleo fixo. As resinas que vêm sendo comercializadas no Brasil para pacientes, né, no mercado não regulado, são resinas que elas têm um altíssimo teor de THC. Então, algumas que analisamos deu 304 miligramas por grama da resina. Tá? Normalmente, o paciente, né, criança, não utiliza a resina pura. Eles pegam a resina e diluem no óleo, né? Então, só para aclarar que quando eu falo que são diluídos, né, não tem comparação nos imputados, eu não me refiro a essa resina, porque essa resina tem muito pouco de CBD, tá? Para vocês terem uma ideia dessa proporção, uma que deu mais ou menos 300 miligramas de THC e 15 de CBD, né? Então, é uma diferença muito... quase insignificante a de CBD, a concentração. Então, tem também esse outro perfil que eu não citei aqui, mas que é dessas, eu diria, dessas maconhas melhoradas, do ponto, não sei de que, até não gosto desse termo, porque o que é ser melhorado, né? Ter mais THC, depende do ponto de vista. Então, muitas vezes fala assim, mas a maconha da natureza, é uma planta da natureza, na verdade já teve muita tecnologia nisso daí, né? Eu diria que hoje buscar uma maconha da natureza é a coisa mais difícil, né? Da natureza, assim, natural, selvagem, né? Então, o que aconteceu? O que eu vejo em artigos e pelas análises forenses mesmo, é que nas últimas 2 décadas, né, assim, há uns anos, vem ocorrendo que as pessoas cultivam a cannabis para aumentar o teor de canabinoides. Né? Isso não necessariamente é o melhor para um uso medicinal específico. Pode não ser o melhor caminho. Né? Então, depende da destinação de como você vai utilizar. A não ser que você for
manipular bem essa IFAV, que é o insumo farmacêutico ativo, a matéria-prima, para você no medicamento fazer as suas diluições, né? Mas acaba tendo muita inferição de um mercado que a gente acaba confundindo os discursos, né? Fala assim, não, mas é selvagem, é da natureza. Não é. Eu não considero assim, depois de ter sido tanto manipulado geneticamente, né? De cruzes e tal. Então, só queria deixar claro aqui, porque para paciente, eu já encontrei casos de mãe que não sabe que a seringa, né, é para diluir e quer pôr na boca da criança a resina, né? Uma resina com 300 miligramas por grama. Uma dificuldade enorme que eu vejo com as pessoas, tanto com o importado quanto com o artesanal, é medir a dose que vai dar, porque vem com conta-gota. Quando eu analiso, eu dou em miligrama por ml, não por gota, né? A técnica analítica é uma relação de concentração em miligrama por ml ou por grama. Aí a dificuldade é descobrir, porque quando as pessoas me falam, né, no relatório, eu dou 30 gotas, 40 gotas, que conta-gota é esse? A maioria das vezes eu não tenho acesso a esse conta-gota, porque a pessoa já entrega, né, os 3 ml na seringuinha que ela tirou lá na casa dela, e aí eu não sei quantas gotas é 1 ml. Então, a gente não conhece os veículos. Alguns veículos eu identifico como compatível com glicerina. Então, eu vou atrás da densidade da glicerina e uso o cálculo farmacêutico para inferir o quanto que seria em gotas, qual a massa, né, o volume de gotas, para fazer uma inferição, para vocês terem uma ideia da dificuldade. O que eu tenho visto, os médicos receitam por ml. Mas as mães dão por gota, né? Quantas gotas é 1 ml? Então é uma enorme dificuldade. Quando é essa resininha, que normalmente, assim, quando fala que usa a própria resina é adulto, aí você fala, quanto usa? Um grãozinho de arroz, mas às vezes sai um de feijão branco, né? Já me falaram isso. Não tem como eu definir essa posologia, né? Tem como eu falar quanto tem por grama. Agora, imagine, né? Na parte química, quanto que é? É um grão de arroz, mas às vezes dificuldade da ciência de você levar a extensão para pesquisa, por exemplo, né? É realmente algo que esse trabalho ele surge como extensão. A pesquisa, uma estabilização de matéria-prima, só poderá ser feita, como o Denis falou, num ambiente controlado de cultivo que a gente tem a rastreabilidade de tudo. Tá? Só para aclarar. Agradecendo agora, acabei mesmo. Nossa, pastor. Bom. Obrigado, Virgínia. Obrigado, Denis. Obrigado, Rudy. Agora eu vou passar a palavra para o Rogério e depois a gente abre para as perguntas. Obrigado, Yuri. Bom, começar agradecendo o convite do NEAC, né, e do professor Frederico Policarpo para fazer um comentário a essa mesa. E agradecer a quantidade abissal de informação que Denis, Virgínia e Rudy trouxeram aqui para a gente, né? Eu nem preciso dizer que não é exatamente simples mas, como diz Ortega y Gasset, né? Eu sou eu e minhas circunstâncias, então eu só posso falar do meu ponto de vista, certo? Não há outra magia possível. Mas eu vou colocar algumas questões para vocês, assim, são 18 páginas de notas aqui, eu vou tentar colocar isso em 10 minutos, obviamente, no máximo, e ver o que anima vocês a algum comentário, né? Primeiro, só uma coisa um comentário um pouco mais por fora. Que interessante esse trânsito, né, terminológico e as terminologias nunca são gratuitas, né, da questão do uso medicinal para o uso terapêutico. Eu lembrei de ontem para hoje, pensando e obviamente um pouco tenso, né, com esse comentário a fazer, acho que tensão produtiva, né,
de como a antropologia passou um pouco por isso também, né? Porque a gente tem um momento no qual a gente fala de uma antropologia médica, né? E aí depois a antropologia, do meu ponto de vista, dá novos passos quando a gente pensa em uma antropologia da saúde e da doença, né? Então são sistemas de saúde e não mais uma antropologia que está voltada simplesmente para analisar a medicina ou a biomedicina, né? Tirar isso um pouco do centro, né? E esse comentário não é gratuito, né? Tem a ver com essa perspectiva que vocês trazem e que Virginia estava colocando, né? Você estava falando de uma cultura canábica, né, Virginia? E que interessante, né? A possibilidade de que a gente esteja aqui conversando de uma forma... Eu não tive a chance de vir estar ontem aqui no seminário, infelizmente, mas eu garanto a vocês que não é tão fácil unir farmacêuticos, antropólogos, biólogos e engenheiros agrônomos numa mesma mesa. E que interessante o fato de essa discussão sobre uma cultura canábica e sobre uma ciência canábica. Vocês estão trazendo a importância da gente fazer mais ciência adequada, né? Para descobrir os usos possíveis e os usos adequados desses materiais, né? Então, por si só, eu já acho fantástico o fato dessa necessidade, dessa urgência, né? Tá nos reunindo nesse espaço aqui, né? Mas eu vou ser muito breve. Uma das coisas que particularmente me interessa enquanto antropólogo, esse deslizamento terminológico. Eu sei que para as ciências mais duras, né, para as ciências naturais, para as ciências biológicas, essa passagem de, por exemplo, medicamento para um suplemento alimentar, né, para vocês podem me explicar isso em termos absolutamente técnicos, né? E eu tenho muito a aprender com isso também. Mas quando a gente pensa, por exemplo, na vida social dessas substâncias, como é interessante, quando você historiciza, né, o lugar dessas substâncias, não só para maconha, mas tantas outras, né, como elas vão passando de droga, suplemento alimentar, remédio, a Anvisa pode caçar alguma coisa, volta a ser droga, é um negócio maravilhoso, né? Elas vão deslizando de um lado para o outro de uma forma fantástica, né? Nesse jogo peculiar, né? Que alguns antropólogos já chamaram de uma partilha moral, né? Esse jogo entre legalidades e ilegalidades, né? Bom, mas enfim, na verdade eu queria fazer um elogio realmente dessa possibilidade multidisciplinar aqui dessa mesa, né? E a grande questão que eu tinha a colocar para vocês, eu não sei o quanto vocês vão poder me responder, até porque eu também não teria uma resposta para isso. Os três estão colocando aqui o problema do limite que se colocam a pesquisas científicas com cannabis, variações, produções de óleos, né? E esse momento histórico no qual a gente vive hoje, ele é um momento muito peculiar, né? Então, na verdade, a gente não precisaria aqui estar falando de maconha e das suas variações e usos possíveis para reclamar sobre os ataques que a ciência está sofrendo nesse país. Estou falando em termos muito gerais, né? Em termos muito gerais. Mas agora falando em termos mais específicos, quer dizer, num contexto de ataque à produção científica, diminuição de fluxo, né? E um claro ataque às possibilidades de formação acadêmica, de formação científica, do ensino público gratuito, de qualidade, né? Imaginem, né, pesquisas relacionadas a produtos sobre os quais recaem essas acusações, né? Algum estigma e tudo aquilo que cerca as pesquisas com um produto que transita entre legalidades e ilegalidades.
Então a pergunta que eu ia fazer para vocês é o quanto vocês vão poder me responder, até porque eu também não teria uma resposta para isso. Eu ouvi uma piadinha de Os três estão colocando aqui dizendo, gente, não é para dar spoiler, o problema que no final do limite que se colocam a pesquisas científicas com cannabis, variações, produções de óleos. Muita gente se preocupa se o mundo vai acabar. E esse momento histórico no qual a gente vive hoje, ele é um momento muito peculiar. Que também é bastante. Então, na verdade, a gente não precisaria aqui estar falando de maconha e das suas variações. Avanço para reclamar sobre os ataques que a ciência está sofrendo nesse país. Estou falando em termos muito gerais, em 2019, principalmente, a depender de resultados. Se vocês sentem impactos nas pesquisas, e como é que vocês veem esse pequeno futuro? Eu me admito um pouco pessimista, mas eu gostaria de ouvir vozes mais otimistas. Eu acho que essa era a principal questão que eu teria a colocar, porque sobre as questões técnicas eu acho que a gente tem muito a aprender. E só um último comentário. Como, ao pensar é uma proposta, quando a gente pensa numa cultura canábica, que momento interessante temos aqui de reunir ciências sociais e ciências naturais. A ciência dita dura, natural, biológica, também faz parte de uma cultura canábica. Os nossos vocabulários podem ser vocabulários comuns, quer dizer, o vocabulário de um artigo de uma farmacêutica, de um biólogo, de um engenheiro, sai da onde? Da nossa cultura geral, digamos assim. Então, terminar fazendo um elogio dessa possibilidade de estarmos aqui, dialogando dentro de um contexto mais geral, que a gente pode chamar de uma cultura canábica, mas na qual a produção científica das ciências naturais, estamos andando juntos. E de como é interessante, porque às vezes vocês estão falando de imensas dificuldades para fazer pesquisas em laboratório, no campo, mas curioso, chave da string. Isso inverte um pouco algumas situações. Às vezes você tem muita facilidade para fazer pesquisas no campo das ciências naturais, das ciências duras, e os antropólogos e os sociólogos têm uma imensa dificuldade de, às vezes, fazer determinadas pesquisas com certos temas. Nesse caso aqui, a gente tem uma inversão curiosa. Vocês têm uma imensa dificuldade de encarar as barreiras e as burocracias para fazer pesquisa com isso, mas, e a gente tem alguns exemplos aqui nesse espaço, você tem alguns antropólogos descobrindo coisas tão interessantes a respeito da cultura canábica. Então, acho que precisamos abrir essas portas mútuas e aumentar ainda mais as possibilidades de diálogo. E obrigado, gente. Uma honra ver vocês aqui. A mesa quer fazer mais algum comentário? Ou posso abrir para as perguntas? Então, gente, está aberto. Quem for fazer pergunta, por favor, só vir aqui no palquinho. Subir aqui no palquinho, por favor. Bom dia de novo, gente. Hoje é primeiro, na verdade. Eu tenho duas perguntas para Virgínia e depois para o Rudy, acho que ele também, de repente, pode responder. Eu queria que você falasse um pouquinho mais como que foi a sua relação com a Anvisa, nessa tentativa de obtenção da tua autorização de pesquisa. E também, quando você disse que ainda não tiveram oportunidade de analisar a presença de agrotóxicos nas amostras, mas eu queria que você dissesse se você já analisou amostras previamente de maconha prensada e se você poderia, se você já tiver realizado esse tipo de análise, falar um pouquinho para a gente do que você encontrou. Os rapazes, você falou que o protocolo
para produzir a cannabis para fins medicinais seria o cultivo orgânico. Eu já vi você falando isso no curso também uma vez, lá na Abra. E eu queria te perguntar como que se dá o controle de pragas no cultivo orgânico. E também se essas cepas nativas que você mencionou, as brasileiras, se elas são de alto teor de CBD ou alto teor de THC. Obrigada. Bom dia. Esse? A minha pergunta vai para a mesa toda, quem quiser responder, que é o seguinte, tem a ver com sistemas classificatórios, né, que eu estava ouvindo vocês aqui. Eu fiquei lembrando quando eu estava fazendo a minha pesquisa de campo, né, para a tese, né, e me encantava realmente, né, a forma como os cultivadores, né, tinham sistemas classificatórios assim muito sofisticados para definir o que eles produziam, né, e envolvendo também coisas muito subjetivas, do tipo assim, olha, a melhor maconha que tem é a que eu planto, né? É a história do Pequeno Príncipe mesmo. E aí a minha pergunta é a seguinte, né? Eu queria que vocês falassem um pouco, né, como é que é esse diálogo, porque quando a Virgínia falou, né, ela falou de um sistema classificatório nativo, né, norte-americano, né, que é assim, o hemp e a marihuana, né, e como é que é o diálogo, né, ou seja, como é que a pessoa que está lá no laboratório, que tem esse sistema para pensar essas questões, aí quando vai dialogar com os cultivadores aqui no Rio de Janeiro, que são as pessoas que estão há algumas décadas já produzindo, não só plantas, como sistemas classificatórios, né, que é muito, né, você mesmo falou de copa, e o que é uma copa, né, é experimentar e classificar, né, então assim, só que assim, vai por uma complexidade muito maior do que cabe nessa coisa de hemp versus marihuana. Então assim, eu queria, a pergunta é para a mesa toda e é o seguinte, né, o que se faz para superar as dificuldades de um diálogo entre sistemas classificatórios que às vezes batem? E eu fiquei ali pensando, deve ser muito difícil, e aí queria ouvir vocês sobre isso. Obrigado. Complementando o que o Ruth falou, eu vou colocar alguma coisinha em relação ao dinheiro, em relação à grana mesmo, né, que você falou em relação à evasão de evasão não, né, de dinheiro brasileiro indo para o exterior, dinheiro do mundo inteiro indo para o exterior, especificamente da GW farmacêutica, que é uma empresa inglesa, e no final colocar uma pergunta já sabendo a resposta, né, então quando você falou em relação da empresa criar capital, da empresa gerar grana, eu tinha visto uma matéria da GW no meio desse ano que foi lançado, e lembrando que a GW tem só um produto só registrado, que é o Sativex, e em alguns países do mundo, para uma indicação apenas, que é para espacidade na esclerose múltipla. É a única indicação desse produto e apenas um desse produto. Fora tudo que a GW já investiu, a GW tem planejado para nos próximos 3 anos investir 15 milhões de libras. 15 milhões de libras. Só em cultivo, porque o cultivo da GW é através de greenhouse, através de estufas. Então uma empresa vai investir 15 milhões de libras, que dá aproximadamente 70 milhões de reais, nos próximos 3 anos, prevendo já uma demanda aumentada do Brasil, inclusive o governo brasileiro que vai financiar, uma vez que o remédio vai ter disponível, vai estar na farmácia, as pessoas vão entrar com a ação e o governo vai ter que pagar isso, quer dizer, o contribuinte vai pagar isso. Então, uma empresa que está investindo 15 milhões de libras nos próximos 3 anos, que está gerando só esse ano 70 vagas de emprego para cultivo e que vai chegar ao final do ano com aproximadamente 400 trabalhadores só em cultivo, só em produção. Então, para ter a noção do impacto financeiro disso. Bom, a GW é uma empresa de capital aberto, está com ação em bolsa, então todos esses dados ela tem que divulgar obrigatoriamente, todos esses dados são públicos. Aí vem a pergunta no final, só para contextualizar o que falamos da grana. Vocês acham que num país evoluído, que é um país sofisticado como a Inglaterra, que os investidores investiriam
esse tipo de dinheiro, que esse dinheiro está vindo dos investidores, num produto que não tem reconhecimento científico, porque esse é um argumento que os contra a cannabis falam, que a cannabis não tem reconhecimento científico, não tem argumentação científica para ser prescrita, não tem segurança em relação à ciência para ser prescrita. Vocês acham que uma empresa no país como a Inglaterra permitiria que os seus investidores fossem, entre aspas, lesados, investindo 70 milhões de libras, perdão, 15 milhões de libras em intervalo de 3 anos? Oi, dá para ouvir? Boa tarde, parabenizar a mesa, muito bacana o debate, muito aprendizado. Bom, a minha pergunta vai para o Rudy. Queria saber, Rudy, como que vocês desenvolveram esse curso de cultivo na Abracannabis? Se vocês se basearam em alguma experiência exterior ou se foi realmente experiências próprias? E saber também se você pode me informar quais são as principais dificuldades dos pacientes no momento do cultivo ou até mesmo da secagem, no preparo do óleo. Essa é a minha dúvida. Obrigada. Começar a responder aqui. A tentativa, né, a primeira pergunta foi tentativa de obtenção de autorização na Anvisa. Explicar, nunca houve tentativa. Eu nunca tentei obter autorização na Anvisa, né? Como eu falei, eu venho da área forense. É bem interessante trabalhar hoje com cannabis, né? O pessoal fala, mas é tão polêmico. Quando eu comecei meu mestrado, tinha a opção de trabalhar com cannabis ou com crack. Aí eu falei, não quero trabalhar com cannabis não, eu quero potente, eu quero trabalhar com crack, eu não quero, cannabis é muito fraco, né? Não quero trabalhar com aquela coisa de jovem, já que é forense, eu quero droga pesada, não quero trabalhar com cannabis, né? E era justamente o projeto da maconha prensada, que é fazer agrotóxico, né? Da minha orientadora, Alice Chazinha, ela fez esse trabalho. Com outro, não fui eu que analisei agrotóxico, foi um outro orientado, eu participei assim, mas o trabalho era dele, do Rafael Lanaro, que hoje está na Unicamp. Então, assim, quem trabalha com forense sabe da grande dificuldade, por exemplo, para obter padrão de referência certificado dos seus analíticos. O que é um analítico? A substância isolada, né, que se garante a concentração. Isso que é um padrão de referência certificado. Então, a gente sempre trabalhou o padrão de referência de cocaína, de metabólito de cocaína, e a obtenção realmente é muito burocrática, né? Então, quem trabalha com pesquisa sabe dos caminhos paralelos, né? De aquisição desses padrões de referência. Tanto que, no nosso caso, eu fiz contato porque eu já conhecia desde o mestrado, e era assim a opção, a gente cobra $500 para deixar no seu laboratório, ou você vem buscar no Chile. Aí teve a oportunidade da Margarete e do Marcos, que é da APEP, de irem buscar, aproveitar esses $500 lá buscar e conhecer a Fundação DAI. Então eles foram e buscaram os padrões para mim e levaram no laboratório, né? Até se arriscaram, porque, né, eu falei assim, vale a pena de vocês conhecerem, porque às vezes é melhor pagar os $500 por cara, porque se ele não conseguir trazer problema dele, né? Assim, você não vai pagar os padrões. Mas para vocês terem ideia que $500 é barato, porque o padrão, por exemplo, dos ácidos, um THCA, lá fora é $1.450, $1.450, 1 ml, 1 miligrama. Para você comprar aqui com a burocracia da Anvisa, sai muito mais barato, sai R$1.450. Só que você tem as taxas da Anvisa e todo o tempo que você tem que esperar para autorizar. Então, a tentativa de obtenção de autorização na Anvisa seriam duas. Uma, aí a autorização de importação de padrões, e a segunda seria de receber essas amostras. Eu nunca... não houve tentativa. Por quê? Porque ambos é uma burocracia enorme, demora, e teria que ter como eu falei, o CPF do responsável do CNPJ, que é da farmácia. E eu sei muito bem da minha diretora que nesse momento jamais ela iria aceitar colocar o CNPJ, o CPF dela para isso. Então, o que houve
a grande realidade é que a instituição UFRJ, a instituição INCQS, a gente fez uma desobediência civil pacífica em nome da necessidade da extensão e da pesquisa, tá? Da necessidade de saúde pública. Então, isso é o que houve. E hoje a Anvisa está ciente, o Ministério Público, do que foi feito. Foi uma aprovação de colegiado, de consenso, que deveria ser feito, e está sendo feito, né? Então, se houver a AEP, é a partir desse momento, mas na construção do trabalho, eu estava ciente que era absolutamente inviável esperar uma AEP para começar. E a saúde das pessoas, questão de saúde pública, eu costumo dizer que a ciência, ela não é democrática, né? Ela não pode estar amarrada com as burocracias e o conceito da época, ou com o pensamento da maioria, porque houve um tempo que a maioria achava que a Terra era quadrada, né? E se o pesquisador não desafiasse isso, inclusive a maioria, nunca íamos descobrir que a Terra era redonda, né? Por isso que eu gosto da minha independência do ponto de vista de ciência, até para criticar a maconha. Né? Eu não aceito ser criticado por duvidar da maconha, né? Porque a gente tem que duvidar de tudo. Eu falo, para trabalhar comigo lá na universidade, tem que ser aquela dúvida o tempo todo. Eu acho que eu estou errado. Eu acho que isso daí não deve ser verdade. Eu acho que isso tem dúvida, né? Porque é só assim que você vai atrás da verdade. Então, explicando como que foi o processo, tá? Houve um consenso que tinha que ser feito, que crianças e outros pacientes estavam utilizando um produto sem sequer saber o que tinha naquele produto. Se houvesse efeito tóxico, sequer saberíamos o que tem ali. Então, foi uma necessidade de fazer. Em relação à maconha prensada, vou falar de um trabalho que, como eu falo, participei como coadjuvante, não fui eu que fiz esse trabalho. Isso foi em 2006, foi achada, o que foi determinado, isso foi lá na UFSC São Paulo, foi glifosato e paraquat nas amostras de maconha prensada apreendida pelo Instituto de Criminalística de São Paulo. Tá? Foi esses dois parâmetros, mas o método era específico, na verdade, assim, já se buscava esses dois agrotóxicos. Então é bom deixar claro que fazer agrotóxico é muito complexo, porque são muitos agrotóxicos que podem ser encontrados. E você desenvolver método para todos, eu fechei uma parceria com o Instituto Nacional de Tecnologia, que é o laboratório de tabaco e derivados, com a Simone Chiappetta, e é um laboratório que, como é para tabaco, foi a busca da parceria, porque está equipado, né, para análise de vários parâmetros, agrotóxico e tal. Ela me perguntou, a primeira pergunta, ela falou assim, muito bem, você quer analisar os agrotóxicos. Quais são eles, pensando que a gente tem mais de 300? E não dá para analisar mais de 300, porque a gente não tem padrão de referência para os 300. Vai ter espectrometria de massas, mas se a gente for quantificar, a gente vai precisar. E mesmo se você for pensar em mais de 300, menos a espectrometria de massas, você vai ficar um tempão tentando caracterizar isso. Então, a primeira coisa, eu falei, não tenho ideia, vou ter que achar artigos que me remeta o que tem de agrotóxico, já em cannabis, ou tentar buscar quais são os permitidos no Brasil, mas ela falou, mas de repente usa não permitido, também tem essa questão. Então, é uma questão complexa, não é simples de falar, vou fazer agrotóxico, põe lá. Muita gente acha que a analítica é aparelho de glicose, né? Que você põe lá, aperta o botãozinho e fica lá esperando, olhando. E a realidade é bem outra, né? Então, o dado que eu tenho é antigo já, né? Mais de 10 anos, que foi determinado paraquat em muitas amostras e glifosato acima dos limites de que paraquat é um herbicida, tá? É um herbicida que ele causa peroxidação lipídica pulmonar. O glifosato é um herbicida e que, né? Eu não vou falar dos efeitos tóxicos porque, enfim, ainda está em estudo, né? Mas tem vários efeitos tóxicos, indícios que inclusive é tóxico em desenvolvimento, né? Mas enfim,
Isso é os dados, e também deixando claro que não foi um screening, ou seja, não foi uma coisa assim que a gente colocou lá e vamos ver os agrotóxicos. Foi o método desenvolvido específico para esses 2 agrotóxicos. Em relação aqui, que eu posso responder mais, acho que era isso. Classificação de hemp, porque a nativa é o rude, né? Eu não tenho ideia de quais são as cannabis nativas no Brasil. Classificação de hemp e marihuana, né? O que é essa classificação? É muito interessante que ele falou da cultura, né? Cultura canábica, assim que eu comecei essa ideia, porque eu lembro uma disciplina que eu fiz na Faculdade de Direito, lá em São Francisco, lá da USP de São Paulo, que uma vez o professor analisando um exame criminológico, né? Aí ele estava assim criticando os pontos, ele falou assim, lê aqui, ó, fala estereotipada, né? Era um exame criminológico para dizer se o condenado lá, ele podia passar do regime, por exemplo, fechado para o semiaberto, né? Ele fala estereotipada, né? E ele falou assim, todo lugar tem uma fala estereotipada. O que quer dizer? Isso não quer dizer nada. Porque o cara, para viver dentro do presídio, ele tem que falar de uma determinada forma, né? Esse professor é o professor Alvino de Sá, que é psicólogo, né? E ele falou assim uma vez, né, que ele fazia um trabalho de extensão dentro do presídio, e um preso uma vez falou assim, doutor, o único momento que eu me sinto livre é quando o senhor vem aqui, que eu converso, que eu posso falar normalmente, como se eu estivesse lá fora, né? Porque todo o tempo você tem que ter uma fala estereotipada, uma fala característica, né? E o acadêmico também tem que ter sua fala característica. O químico tem a sua fala característica, né? A gente, por exemplo, vai falar canabinoide, para ficar claro o que é, a gente vai falar que é um terpeno fenólico, né? Um terpeno fenol. Mas claro que aqui eu não vou ficar com terpeno fenol. O que é terpeno? Terpeno fenol, né? Porra é essa? Então, é normal essa linguagem. Agora, quando a gente fala de classificação e assim, o que eu uso de classificação quando eu falo hemp e marihuana lá fora? É o manual forense da ONU. Existe um manual analítico, tá? Você colocar lá no Google, ONU, Cannabis Analysis, Cannabis and Cannabis Products, produtos de cannabis, você tem um manual forense da ONU, que ele vai dar desde a caracterização botânica até a caracterização química. Então, lá fora, como existe essa diferenciação entre o hemp e a marihuana, para a área forense, o manual fala o seguinte, para o analista, né, perito, se você fizer o teor de THC mais CBN, que é o produto de degradação do THC, mais CBN, e ele for maior que CBD, classifica como marihuana. Se for menor, né, a soma desses dois, for menor que CBD, você classifica como hemp. No Brasil, a gente não tem essa classificação porque o que é proibido é cannabis ST, né? Inclusive é o gênero cannabis, não importa. O manual da ONU, ele adota, por exemplo, ele não adota como espécies diferentes, ele adota como uma monoespécie. E aí você teria a monoespécie cannabis sativa, e aí você tem a subespécie. Então ele fala assim, cannabis sativa, subespécie sativa, subespécie ruderalis, subespécie de cafiristanca, índica, né? Então ele adota dessa maneira. Não sei se é o certo, acredito que não, que é uma discussão, parece que é uma discussão botânica realmente isso. Então assim, mas a nossa classificação química é baseado em manuais, né? Então, por exemplo, quando a gente fala a Anvisa, né, que você falou que é medicamento, que é droga. A Anvisa, é bom citar que a Anvisa, quando a gente fala de portaria 344, não é só substância psicotrópica, né? A sociedade em si, eu estou falando a sociedade porque tudo bem, a gente está aqui, a maioria acha que foi golpe, a maioria daqui, né? Eu acho que acha que foi golpe, eu acho que acha, né? Não sei, que acha que foi golpe. Mas eu digo que a maioria do Brasil não acha, porque senão a gente não estaria nessa situação. Tá? Então, a gente está falando de maiorias, né? Da tal da democracia. Por algum motivo, aí vamos estudar lá o Noam Chomsky, teoria do consentimento sem consentimento, mas a gente está nessa situação que a maioria
concorda, senão a gente nós não estaríamos aqui, porque a gente ia estar lá na rua fazendo manifestação e ia estar tudo parado, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque a portaria 344, o Brasil adotou, né, eu falo consentimento da população, adotou que tem certas substâncias que você tem que controlar a venda, não é só psicotrópico. Eles adotaram que anabolizante tem que controlar, eles adotaram que Rocutan, que é aquele medicamento para acne, mulher grávida se usar, a probabilidade de dar uma deformidade na criança é altíssima. Então eles determinaram que não pode ser venda livre, né? Que é obrigado ir lá comprar na farmácia e com uma receita específica, ter a mulher grávida com uma tarja, assim, avisar, olha, desceu sua menstruação, se não desceu, não toma, né? Então, essas classificações foi adotado para a gente. Lá, fármaco é uma substância de estrutura química definida que tem uma atividade biológica. Droga pode ser uma mistura de fármacos. Droga vegetal é uma mistura de substâncias de estrutura química definida que tem atividade biológica. Então, a nossa fala, né, é baseado, claro, todo grupo vai ter a sua cultura de linguagem. Agora, como solucionar? Solução, né? Então, ao final da minha fala, solução. A solução, eu identifico que foi justamente farmacannabis. Eu estudava a parte analítica, porque eu não cheguei na Abracannabis, na realidade, assim, falava, me pergunta, se eu fumar maconha? Não, né? Não fumo. Não fumava, mas você chegou na Abracannabis como? Porque eu queria estudar cannabis. Eu já tinha escrito um capítulo de livros e queria estudar cannabis. Procurei quem? Eu fui na UFRJ e fiquei colocando lá professores UFRJ cannabis. No Google mesmo. Cannabis. Quem será aqui na UFRJ? Porque eu cheguei no Rio, o cachorro cai da mudança, né? Que eu vim de São Paulo. Não conhecia nada aqui. Passei no concurso, quando eu pegava assim, aparecia linha vermelha, eu pensava que era comando vermelho. Eu voltava e falava, não vou para esse lugar, passei no concurso, vou morrer aqui, né? Porque linha vermelha achava que era comando vermelho. Então não conhecia ninguém, achei o professor João Menezes, do ICB. E aí o professor João Menezes, do ICB, me levou para a Abracannabis. Então é você procurando a realidade, procurando os movimentos sociais e entender dessa linguagem. Porque até hoje eu não sei por que chama camarão. Camarão é flor, né? Eu não acho que parece com camarão. Mas enfim. Mas é a linguagem. Então eu tive que mostrar isso, essa importância para os professores também, que fazem parte do projeto, que não pode ficar na caixinha, né? Tem uma professora que é do projeto, se ela vir aqui, ela fala. A professora Ana, ela falou assim, olha, eu não concordo com esse uso de recreativo não, para mim isso aí é tudo sem vergonhice. Eu vim, minha família é de militares, mas uso medicinal, mas eu acho que esses meninos estão tudo errado aí, estão fazendo coisa errada, né? Ela tinha essa opinião, só que a gente tem que ser pragmático, né? No projeto não tem só quem concorda com o uso recreativo, isso daí a gente vai desconstruir depois. Né? Isso é para o momento histórico adequado. Nesse momento a gente quer fazer isso. Então, eu falo, mas é importante. Hoje ela está no grupo discutivo, no WhatsApp, né? Então, para quem já tinha, quando começou para mim, ó, eu vou te dar apoio, mas eu não concordo com isso não. Eu acho isso daí sem vergonha. Isso é uma senhora, né? E ela já tinha, ela não está plantando ainda, mas ela está no grupo discutivo, aprendendo. Né? Tá lá aprendendo. A solução é a gente sair daqui de cima, porque infelizmente a gente tem esse modelo aqui, ó, né? Que um tá de costa para o outro e a gente está aqui em cima como se fosse estrela, né? Infelizmente a gente cresceu para esse modelo, em vez de a gente estar sentado aí batendo um papo numa roda, né? E a gente foi induzido esse modelo. Então é levar a academia e as outras esferas com outras linguagens. É falar, não, vamos entender, né? Não vai com preconcepção, né? Não vai com essa ideia que hoje eu estou, né? Desculpa eu falar assim, que é tudo sem vergonha, mas estou falando no dia a dia, né? Eu pus um projeto que eu queria analisar antes do farmacannabis, a maconha prensada, aí
Ela falou, eu não penso assim, mas você sabe que eu vou te dizer porque que recusaram o seu projeto e vão recusar toda vez. Que fala assim, é proibido, por essa professora é louca. Ela quer analisar teor de canabinoide e outros parâmetros para quê? Desculpa o termo, mas é proibido, foda-se que o cara está usando a maconha que está contaminada. É proibido, ele usa porque quer, né? Então, assim, a gente enfrenta isso, aí você desconstruir. Né? Hoje, por exemplo, eu tenho que manter, uma que eu não gosto mesmo, mas manter a postura, porque a ideia é, realmente, na universidade, a professora lá era craqueira, agora ela quer ser maconheira aqui, né? Então, realmente, a gente é desconstruir, é chegar na linguagem. É importante ressaltar que é muito importante colocar que o fator preconceito acaba manchando, de certa forma, e jogando um viés em cima da liberdade de pesquisa. Esse é um fator muito importante que tem afetado a todos. Inclusive, acho que vale ressaltar o que o professor de antropologia colocou, a dificuldade de se conseguir investimentos públicos, e colocaria até, em muitos casos, o privado, devido à insegurança jurídica e o risco que existe em função da insegurança jurídica para se pesquisar a planta, né? Então, isso gera enormes desdobramentos. Eu acho muito interessante que ela colocou, porque em algumas reuniões que tivemos no IVB, assim, internamente, era meio que uma piadinha, porque eu estava dentro, tomando como líder de projeto pesquisa com a planta, né? E alguns olhavam com um olhar apavorado. Então, existe esse preconcebimento muito arraigado, ele não nasceu naturalmente, ele foi imposto, é uma cultura imposta, e estamos aí tentando lutar contra isso, quebrar essas barreiras, né? E no sentido de pesquisa e a perspectiva, realmente, a situação política do país nesse momento não abre muitas possibilidades. A única possibilidade real é organizar, mobilizar e lutar para criar uma resistência, porque se ficarmos passivos, pior vai ficar. Né? Acho que ficou muito claro na audiência do Senado como está funcionando. Né? Quanto a denominação, os termos, acho que é bem interessante. Sempre observei em outras áreas, isso sempre aconteceu. Por exemplo, na área de solos, o agrônomo é responsável pela pedologia, que é a ciência dos solos. E, por exemplo, a geologia também tem essa parte, mas são campos com visões bem distintas. Uma vê o solo praticamente como um detrito, um resultado do intemperismo, enquanto nós temos uma visão muito mais detalhada desse processo de formação. E temos termos totalmente distintos. É muito interessante que, quando vamos conversar entre nós, parece uma conversa de duas línguas distintas. Eu acho que isso acontece em várias áreas, né? E eu acho que é justamente em função de qual enfoque é necessário dar em cada área, né, de atuação. Meio que, para juntar isso, é um processo. Eu acho que não só no caso da maconha, por exemplo, mas em plantas medicinais em geral, no Brasil, ainda essa ponte entre o agrônomo para produzir essa planta medicinal e o farmacêutico na produção de fitoterápico, ainda falta uma ponte maior também. Certo? É muito interessante porque essa falta de integração coloca muitas vezes o farmacêutico com uma visão da planta, não fala no sentido de criticar o farmacêutico, isso é a estrutura da formação que temos e que coloca o projeto deles a partir do ponto que eles têm um insumo pronto, uma droga vegetal seca pronta para entregar. O que vem para trás disso não é considerado. Então, é mais ou menos como ser um chefe de cozinha que vai fazer um molho de tomate. Para ele, tomate é tomate. Agora, como se produz o tomate que ele deseja, é outra história. E faltava um pouco de comunicação nisso. Atualmente, eu vejo crescer muito nesse sentido. Né? Participei em Brasília de um projeto de fomento
das Nações Unidas, através do Ministério do Meio Ambiente, para plantas medicinais nativas, mas eles querem a pesquisa toda, inclusive a pesquisa clínica no final. O resultado de um produto registrado. E é sempre essa ponte. Então é até mais interessante, porque aí foi do engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, foi para o farmacêutico, foi para o médico, a respeito de pesquisa clínica, até o dono de uma empresa nacional, dos farmacêuticos nacional, interessado no produto final. Né? Então, basicamente, existe eu acho que em todas as áreas isso acontece. Nós, na agronomia em geral, não é também muito difundido, e acho que vale ressaltar, até então é uma planta ilegal, proscrita, proibida. E sabemos que tem muita pesquisa desenvolvida por trás dela, mas não temos acesso. Né? Nós tratamos pelo gênero, a gente trata sativa, nós tratamos nesse mesmo proforme. Quanto a hemp, maconha, a gente não usa muito esses termos, a gente sabe que é o termo de conhecimento popular, quando a gente trata muito fechado em cima da parte da botânica da planta. Tá? Então, vou responder a Marina aqui nas perguntas, complementar aqui nossos amigos da bancada. Perguntou sobre a variedade brasileira, né, as variedades brasileiras. As variedades brasileiras estão mais localizadas no Nordeste, né, no famoso polígono da maconha, Pernambuco, Bahia, interior da Bahia, aquela região toda ali do São Francisco, né? Essas variedades provavelmente a origem dela original são variedades africanas que vieram para a migração da população para o Brasil e são variedades sativa, né? 100% sativa, né? São Land Race ou variedades crioulas que tem índice de CBD quase a zero. Né, e com um alto índice de THC. São plantas de florescimento longo e adaptadas a clima tropical, né, durando quase um ano e com alto índice de hermafroditismo também, que é uma característica das sativas ter porque é uma planta dioica, né, maconha é uma planta dioica, né, assim, na regra, mas sempre tem as exceções. Então, normalmente, as sativas têm mais tendência a hermafroditismo, tanto as sativas brasileiras quanto as sativas tailandesas. Né? Outra pergunta sobre o hemp, né? Essa classificação hemp, isso vai, assim, no meu ver, vai muito da linha dos Estados Unidos da legislação americana. Né? A legislação americana federal proíbe o cultivo de maconha, né, para fins sociais, a federal, né, porque lá é federativo. E lá a história dos Estados Unidos com o cultivo de cânhamo, né, que a gente chama cânhamo em português, é o hemp americano. Né, o sinônimo em português é cânhamo. Né, são variedades de maconha, normalmente sativa, porém com baixo índice de canabinoides. Né, tanto THC quanto CBD. Primariamente era isso, porque são variedades industriais, para fins industriais. Né? Então a proibição americana é uma proibição, né, mais para fins recreativos, sociais ou medicinais a princípio, mas o cultivo industrial nos Estados Unidos, você pode ver que tem estados e cidades que tem o hemp como o começo da palavra, do nome da cidade. Né? Então, porque a cultura lá do cânhamo é muito grande, até hoje, né? Tem um famoso vídeo, Hemp for Victory, né, que o governo americano estimulando os agricultores a plantar hemp para a indústria da guerra americana, né, que precisava de cordas, essas coisas, de derivados. Então, pegando essa lacuna jurídica, né, dessa classificação hemp e marihuana, por que marihuana? Porque é a classificação para associar os mexicanos, aos ticanos, aos latinos que iam imigrando, né? Porque esse é um dos motivos da proibição. Então, eles pegando essa lacuna e com melhoramento genético, pegaram então, já que a classificação aqui nos Estados Unidos abaixo de 0,3% de THC é hemp, é cânhamo, então o que a gente vai fazer? Vamos fazer o melhoramento, aumentar o índice CBD dessas plantas,
né? Tanto que normalmente é antagônico isso, né? Porque normalmente as sativas que tem bastante THC, né? Mas você vê a maioria dessas variedades ditas medicinais com alto teor de CBD são sativas, sem THC. Ou seja, foram seleção genética, de cruzamento, melhoramento genético para chegar nisso, né? Então, por isso tem essa classificação lá, e eles usam essa estratégia jurídica para entrar todo nessa questão, né? Acho que foram essas duas perguntas da Maria. Teve o controle biológico, que é muito interessante. Eu e Rudy, já em off, já várias vezes aí auxiliamos direta e indiretamente vários home growers aí, fusariose, tá? Damping off, cochonilhas, afídeos em geral. Controle que eu tenho sugerido em grande parte, tem os ácaros também, tá? E geralmente debatemos aqui o uso de tricoderma, o uso de joaninhas, de ácaros predadores, né, Rudy? E sempre visando o manejo orgânico, que também se torna bem complicado. Uma coisa é você ter um ambiente aberto, você introduzir joaninha ou ácaro, coisa assim, e entra uma população e você consegue manter uma relação predador e presa nesse sistema mais ou menos equilibrado, né? Como a maioria dos casos é como um aquário, né? Então não há interação com o ambiente, você usa isso mais como um sistema de remediação para se evitar produtos químicos, mas funciona, tá? O que é importante ressaltar é que o outro grande impasse que temos, e atualmente estamos conversando muito para desenvolver isso, é em relação a nutrientes e adubação de muitas dessas plantas, que a cultura que veio para essa produção de homegrown é toda importada. Então, eu acho tão engraçado que geralmente a terminologia que o pessoal usa, geralmente é mercadológico americano, né, Rudy? E acontece que eu até falei, olha, vocês estão procurando micro-organismos para renovar a microbiologia do solo. Temos aqui no Brasil milhares de micro-organismos já identificados, já catalogados, que serviriam para o mesmo propósito, né? E não teria necessidade de importar, que tem um custo alto, por sinal, né? Essa questão assim é fascinante, né, da agricultura orgânica e do controle das doenças, pragas e doenças. Se formos pensar assim na ciência que foi desenvolvida sobre o cultivo de maconha, foi desenvolvida em países de clima temperado, né? Como o doutor Ricardo falou, né, lá na Inglaterra estão investindo quase 70, 80 milhões para construir estufas totalmente automatizadas, né, que tem controle de clima, controle de vento, controle asepsia total, tem todos os parâmetros de cultivo ali são controlados, né? E lá é um clima temperado, eles têm o frio, tem a parte, num clima temperado que acontece o inverno neva. Quando neva, as pragas diminuem toda, apaga, morre a caralhada de pragas, elas vão ter que, quando tiver o boom da primavera, elas vão voltar. Então, o cultivo em clima temperado e o cultivo em agricultura de clima temperado e agricultura de clima tropical são totalmente diferentes. É a mesma coisa, são totalmente diferentes, né? Então, em questão científica, técnica, em tudo. Então, até essa questão da proibição da ciência, a gente está desenvolvendo ciência até na parte agrária, a gente segue o modelo feito num clima temperado. Eu lembro quando eu fui em 95, 96, fui para Amsterdã, era moleque, 16 anos de idade. Eu tive o primeiro contato ali com o cultivo indoor, né, de cannabis, para produção, e fui perguntar lá com o profissional lá em Amsterdã, na Holanda, sobre o cultivo indoor, sobre todas as dúvidas que eu tinha naquela época. Eu tinha 16 anos, fazendo de 15 para 16 anos, estava querendo todas as informações possíveis. Aí eu falei, pô, eu moro no Brasil, papai falou, garoto, por que você está perguntando de cultivo indoor, cara? Você mora no clima tropical, queria eu morar no Brasil com aquela incidência de luz, nível pluviométrico enorme, solo bom, papapá. A gente planta aqui em Amsterdã, porque ele falou, olha aqui para fora, cara. Eu estava em dezembro, olha aqui para fora. Isso aqui é 0 graus, nublado, e aqui isso é constante, esse clima aqui. A nossa única alternativa de cultivo é indoor. Então eles desenvolveram lá.
Né? E o cultivo indoor, normalmente, é um cultivo químico que eles fazem, né? Então, está totalmente, totalmente isolado, fertilizante químico, totalmente isolado, usa químicos para controlar pragas. Fora que tem a questão do inverno, que controla as pragas também. No clima tropical, a gente está num metabolismo super alto, calor, chega essa época do ano. Boom de mosca branca, dá boom de cochonilha, boom de ácaro vermelho, vai dar fusariose, mosca minadora, fusariose, oídio, míldios. Então são fungos, são ácaros, são insetos, são diversas pragas que vão estar atacando sua planta, né? E dentro da agricultura orgânica tem a tese da trofobiose, né? Que você tiver, isso serve para nós também, se a gente tiver um ser pleno, né? Na saúde plena, na felicidade, na nutrição, se todos nosso biológicos tiverem... Se você está saudável, ou a planta está saudável, você está mais resistente a doenças e pragas. Isso, né? Você não vai ficar doente. O seu sistema imunológico está ativo e está recuperando, e está, qualquer ataque exógeno, ele vai estar tendo o seu ataque interno imunológico segurando isso. Né? Então, na agricultura orgânica, a gente tenta fazer isso, né? Criar um princípio de alta qualidade de substrato, de tudo, para evitar a praga. Né? Porque a praga normalmente vai vir por uma deficiência que vai gerar praga, né? Ou se faz uma agricultura química, se está com os nutrientes isolados, a molécula, a zona de nitrogênio ali, de potássio, o bicho que sugador ali vai sugar, tá beleza, está recebendo tudo, né? Então o controle biológico começa desde o preparo do solo, né? Que o solo a gente vai ter que inocular, no caso, tricoderma, micro-organismos. Micro-organismos benéficos, né? O tricoderma, na verdade, é um fungo que combate, ele entra no nicho da fusária. Fusária é um fungo que, para quem trabalha com agricultura, seja qual for a agricultura, qualquer tipo de planta, é a pior praga no mundo. Porque depois que pegou a fusariose na planta, a planta está morta. Não tem remediação. A remediação é você trabalhar com o tricoderma antecipado, porque o tricoderma vai ocupar o nicho ecológico desse outro fungo. São dois fungos, ele vai bloquear a contaminação da fusária. Controlar a população. Então a gente tem que estar pensando nessas formas. Óleo de NIM também é uma forma de estar um inseticida natural. Né? NIM é uma árvore indiana que tem a zaraquidina, que é o princípio ativo, que é um inseticida... um fitoinseticida dessa planta que ela inibe o crescimento do exoesqueleto dos insetos. Então ele não tem a troca de fase. Né? Então o inseto tem que trocar a fase metabólica dele, ele não consegue porque não tem a troca do exoesqueleto. Então ele mesmo fica como se fosse uma implosão. Né? Ele vai crescer, mas a carcaça dele... Os órgãos internos são comprimidos. São comprimidos. Então o trabalho de agricultura orgânica e do controle de pragas e doenças começa desde uma boa nutrição, inoculação de fungos benéficos e também observação constante da sua planta, identificação de pragas e deficiências nutricionais, que aí você vai remediando a questão nutricional, ou se você vê aumento uma população de praga, a gente vai dar o controle biológico ou a partir de algum inseticida biológico ou aceito pela certificadora de orgânico na legislação brasileira. Esse é mais ou menos exatamente. O importante é sempre estar monitorando, vendo o nível de controle. Você não vai eliminar a zero, é até ilógico você eliminar uma praga a zero. Você sempre vai tentar manter dentro de um nível populacional que você tem um controle que não vai afetar o resultado da sua planta, né? Mas nunca objetivando exterminar qualquer ser vivo. Isso vale ressaltar, é sempre no manejo. Então, plantio com faixas de segurança com outras plantas que servem de abrigo para insetos que vão predar outra... Tudo funciona num sistema que você tem que ter uma visão muito boa do ambiente, inclusive onde você vai implantar, né? Até mesmo, esqueci de falar, armadilhas, né? Isso, armadilhas, colas, com cola, né? Com cola, são placas amarelas e placas azuis, né? Que você bota dentro do seu cultivo, ou se for o seu cultivo indoor, o seu cultivo outdoor, você bota entre as plantas. Essas placas são placas adesivas. Essa coloração atrai esses insetos
quando posam nessas placas ou nessas fitas, eles ficam colados ali. Ou tem N outras formas de, com feromônio, atrair com feromônio certos insetos para armadilhas. Então são diversas estratégias que a gente tem para controlar diversos tipos de pragas diferentes. Né? Então isso a gente tem que ter esse conhecimento para ter um cultivo e chegar até a fase final. Teve uma pergunta sobre a dúvida das mães, né, que plantam, né? Isso assim, sobre o cultivo assim, dessas pessoas que não tiveram contato nenhum com a planta, a primeira pergunta que eu faço é se a pessoa viaja muito. Né? Se a pessoa viaja muito, eu já falo, então você não tem como você cultivar. Né? Porque quando a planta ali, né, você está trabalhando com ser vivo. Então você tem que estar praticamente full time em cima ali. Você vai ter que dedicar uma ou 2 horas diárias do seu dia ao tratamento da sua horta, ali que você está produzindo seu medicamento. Né? Então é o primeiro passo que eu pergunto para uma mãe ou para um pai, ou para um paciente que vai cultivar, né? Se ele tem tempo para isso. O segundo é a incidência solar na casa. Se tem incidência solar, como é a casa, a arquitetura da casa, se a janela está para o lado norte, se a janela está para o lado sul, se tem calor, se dá para cultivar outdoor ou se dá para só cultivar indoor. Então a gente tem que ver todos esses parâmetros para te dar essa consultoria técnica para essas pessoas que têm um HC preventivo, para eles conseguirem fechar o ciclo de cultivo deles, né? Não só fechar o ciclo, mas fazer um ciclo constante de cultivo, né? De semeadura, clonagem e colheita. Semeadura, clonagem e colheita. Porque o medicamento é constante, né? O doente ele precisa desse medicamento. E a produção tem que ser constante porque o consumo é constante. Então a gente dá toda essa questão de consultoria técnica nisso e também de pragas e doenças, sempre tirando dúvida. A pessoa fala, essa folha está assim, está assada, a gente fala, pode ser isso, uma carência disso, o pH do solo pode estar travado. Né? E a gente recomenda uma linha de fertilizante, que a gente sabe que é certificado. A gente tem tipo um protocolinho de cultivo, que a gente passa essas informações para as pessoas, né, para facilitar esse começo. Mais ou menos isso. Isso. Agora, vamos supor, na hipótese de ter futuramente legalizado um fitoterápico à base de cannabis, seja para qualquer propósito no Brasil, certamente teríamos que cair para uma escala de campo maior, colocando aí a agricultura familiar, evidentemente. Meu foco sempre foi esse. Pode ser minha crença pessoal, mas existem incentivos nesse sentido e teríamos que ter um manejo mais a nível de campo. E aí cairíamos aí em consorciamento, faixas de contenção, faixas de controle de população, de predadores, para fazer isso de forma eficaz. Né? Bom, pessoal, acho que chegou as últimas perguntas. Responder o Ricardo ali que eu não respondi, né? Porque a gente está tem que terminar aqui rapidinho. Tinha sobre a Inglaterra, né? Não, respondi. Tá. Pode acabar isso aqui. Pode. Quer responder alguma coisa? Ok. Alguém mencionou a respeito da GW, né? O Dr. Ricardo. Isso, Dr. Ricardo. O Dr. Ricardo levantou uma questão, né? Trocou essa ideia aqui comigo, né, nessa pauta, sobre o potencial econômico, né, da produção do medicamento, né, e como o Brasil está ficando, né, dependente de insumos estrangeiros. E o potencial dessa indústria, né, que valores assim astronômicos, né? Só no cultivo, só investimento na planta de cultivo na faixa de 70 milhões, gerando quantos empregos? 400 empregos. 400 empregos diretos. Não, isso não assim, são valores astronômicos. E se a gente pensar que eles estão investindo isso, pensando no nosso mercado também, né? E a gente vive numa crise econômica incrível aqui no Brasil. E se a gente pensar em importação,
é 60% de imposto, praticamente, mais a parte burocrática. Mais de 100% para droga vegetal, tá? 100% para droga vegetal. Então, olha como... E todo esse encarecimento, e se você pensar também na questão ecológica global, você está fazendo medicamento em outro continente, dependendo de combustível, eletricidade para o cultivo lá. Isso a gente poderia estar fazendo aqui no Brasil de uma forma muito mais barata e com um nível, eu acho que de qualidade até maior. E uma produção muito maior e poder abastecer o mercado interno e, quiçá, pelo SUS, né? Em parceria com o Sistema Único de Saúde, aí comprando não sei de quem, né? Como vai ser regulamentado pela Anvisa, como vai ser isso no Brasil. Mas o potencial desse mercado é imenso. E se o Brasil fechar o olho, isso é só a gente está falando de um medicamento específico, que é o Sativex. Existe uma gama de medicamentos enorme. Enorme. Desde fitocosméticos até... É uma coisa interessante, o Brasil é o maior produtor de soja, de cana, café e por aí vai, né? E o que exportamos é o que? O bruto, o grosso, o farelo de soja, no máximo açúcar aí, demerara. Agora, quando chega no país dito agrícola, quando chega em plantas medicinais em gerais, eu não vou botar só maconha, não vou... Plantas medicinais em gerais, nós temos uma área plantada, cultivada, atualmente em torno de 5 mil hectares. Você sabe o que é 5 mil hectares em termos de Brasil? Nada. Em Goiás é chácara. É? Nós importamos mais de 100 milhões em extratos padronizados e drogas vegetais. Sabe quanto exportamos? 2, 3 milhões. O que está em jogo aí é tecnologia, é uma relação de dependência. Então, eu acho que a maior barreira cultural, a verdadeira faceta que o professor colocou sobre a barreira que a gente tem cultural, vai um pouco além do que seja uma crença. A crença é uma fachada. O conservadorismo é só uma fachada. É a preservação desse estado de dependência de tecnologia vindo de fora. Posso encerrar? Então, trocando em miúdos, encerrando a fala do Brave contra o tráfico capital, maconha no quintal. Encerrado. Vai ter a rodada 2 de perguntas? Não? Então, fechar. Bom, gostaria de agradecer, Virgínia. Obrigado, Denis. Obrigado, Rude. Obrigado, Rogério. Gostaria de convidar todo mundo para a segunda mesa, que vai acontecer às 2 horas. Diálogo entre a medicina, a lei e as associações. Obrigado. A presença de todos e boas colheitas. Muito obrigado, Rude. A galera aí que está ligada também, assistindo ao vivo na página do INEAC. Muito obrigado.